Conversando com o professor Alexandre Costa. Seria grande estar com você. Melhor seria se estivéssemos no mesmo local. Mas ainda estamos tomando cuidado, né, com relação à possibilidade remota, pequena, de contaminação, mas é bom evitar. Muito bem. Para quem está nos assistindo, eu peço desculpas pelo atraso, era para ter começado pontualmente às 19h30, mas tivemos alguns problemas técnicos. E hoje nós estamos oficialmente, inclusive está sendo gravado, estará disponível em todas as redes sociais que nós vamos divulgar, YouTube, inclusive, e vamos hoje, mais uma vez, trabalhar mais uma edição do programa Conversando com o professor Alexandre Costa. Outra vez, com Lourdete Nascimento, a primeira vez foi só um piloto, e agora estamos contando com o apoio do jovem Nestor Salles. Ele é um profissional de mídias sociais e está nos dando assessoria. Lourdete, eu gostaria que você fizesse uma saudação inicial e nós vamos começar a nossa conversa hoje com foco na acromegalia. Sua saudação inicial, por favor. Me chamo Lourdete Nascimento. Descobri que eu tinha 2 doenças raras no ano de... Eu não lembrei agora o ano, mas são 2 doenças raras que eu tenho, que é a acromegalia e a displasia fibrose óssea. E desde então venho fazendo acompanhamento, que é o tratamento, né, tomando as medicações e continuo com a vida normal, né? Apesar de a gente sentir dores musculares, dores nos ossos, e a gente vai caminhando. Ok. Então, Lourdete, eu gostaria de conduzir essa nossa conversa de tal forma, porque o tempo sempre é curto, né? E também eu não quero avançar muito o horário. Você começou como qualquer criança, ou melhor, você nasceu como qualquer criança e até, pelo que eu estou vendo aqui no resumo, né? Até uma determinada idade, você tinha uma vida completamente comum, não é? Como qualquer criança. Aos 8 anos de idade, você passou a enfrentar, inclusive, problemas de bullying na escola, até no próprio meio da família, por causa do tamanho da sua cabeça. Já tinha alguma coisa que apresentava algo diferente. Então, em 87, quando você estava com 11 anos, você percebeu que algo estava acontecendo, alterações no seu rosto, aos 11 anos de idade, né? Seu rosto começou a passar por um processo de assimetria. Então, apesar de todas as evidências, você passou a ser tratada, a receber atendimento especializado somente em 2004, ou seja, 17 anos depois. Exatamente. Não é? O primeiro diagnóstico foi sobre que patologia? O primeiro diagnóstico foi lá no Hospital das Clínicas, qual eu fui fazer um tratamento dentário e descobriram que eu tinha displasia fibrose óssea. Ok. Aí me encaminharam, depois surgiu outras patologias, né, coisas simples. Com o decorrer do tratamento, descobriram que eu tinha acromegalia. Perfeito. Então, primeiro, você foi diagnosticada com a displasia fibrosa óssea craniofacial. Exatamente. E um tempo depois,
foi quando você foi diagnosticada também com acromegalia, e eu sou seu colega, eu também tenho acromegalia, não é? Agora, como é ou como tem sido a vida da Lurdete? Eu quero falar um pouco, hoje nós vamos nos deter na acromegalia, não é? Para que as pessoas que estão a nos assistir entendam melhor o que é. Então, para você que está nos assistindo agora, mais uma vez eu agradeço, né, pela sua participação. E, por falar, significa extremidade e megalia crescidas. É uma patologia silenciosa, muito rara, para cada grupo de 1 milhão de pessoas, independente de raça, etnia, não tem uma importância isso. A pessoa passa a produzir hormônio do crescimento, chama-se acroinfância, ou, na fase infanto-juvenil, é o gigantismo. E no Brasil nós temos, inclusive, o caso que mais se destaca é um jovem chamado Nino, o apelido dele, na Paraíba. Ele mede quase 2,40 metros. Então, como acontece isso? Ninguém sabe, a ciência ainda não consegue explicar por que poucas pessoas, 65 ou 60 pessoas em média, para cada grupo de 1 milhão, tem acromegalia, que também pode ser o gigantismo. Agora, o gigantismo é mais raro ainda. Então, observem. No estado do Ceará, a população de quase 9 milhões de habitantes, vamos arredondar para 9 milhões, nós deveríamos ter 540 pessoas recebendo atendimento. E nós só temos 200 pessoas aproximadamente, se o meu número não estiver errado, a minha memória não estiver falando. Então, na hipófise, que fica na base do cérebro, é a glândula pituitária, também chamada de glândula maestrina, começa a desenvolver silenciosamente um tumor glandular benigno, chamado adenoma. E aí, depois de um certo tempo, mais ou menos 10 anos, é quando a doença, a patologia, passa a mostrar os seus sinais mais claros. Quais são eles? No caso da acromegalia, crescimento das extremidades internas e externas, engrossamento dos dedos, engrossamento da língua, excesso de sudorese ou sudorese em excesso, fortes dores de cabeça, brutalização da face na maioria dos portadores de acromegalia, além de problemas como arritmia, propensão ao diabetes, enfim. Então, é uma doença que ela não mata, mas, se não tratada, pode levar a pessoa ao óbito, inclusive antecipar o tempo de vida. Então, Lurdete, o que é que você poderia nos falar? Como é que você viveu todos esses anos em termos de tratamento? Inclusive, você chegou agora de Goiânia, precisamente Aparecida de Goiânia, onde você também recebe tratamento lá, além do tratamento aqui no Hospital Geral de Fortaleza. Mas fala um pouco, fique à vontade, fale sobre o que é viver com acromegalia. Como se vive com acromegalia? Eu vivi uma vida normal com acromegalia, né? Eu trabalhei 20 anos em supermercado, admirada por uns, ignorada por outros, agraciada por outros.
E tudo isso eu superei, graças a Deus. E nessa época eu ainda tinha deficiência na face, bem maior, uma massa óssea aqui, que tinha desse lado. Quem me conhece vai lembrar, quem me conheceu antes. Então, comecei o tratamento da acromegalia no Hospital Geral de Fortaleza. Aí, junto, eu tinha consultas com o endócrino e com a odontologia. Aí, através da odontologia, a equipe, né, reunida, fizeram a cirurgia aqui para retirar a massa óssea da minha face. Abriram por inteiro aqui. Quem me conhece de pertinho dá para ver aqui a marca. Foi aberta, foi retirada a massa óssea, foi enviada para a universidade para poder eles fazerem as avaliações, né? E, graças a Deus, eles já sabiam que era a displasia, né? Que é um osso destruído, e foi tudo bem, graças a Deus. E eles tinham medo de eu não ficar fechando o olho e abrindo, tinham medo que eu perdesse o canal lacrimal, mas nada disso aconteceu, graças a Deus. E continuei trabalhando. Tive essa pequena mudança, né, que para mim foi grandiosa. E para quem me conhece sabe o peso que eu carregava. Eu digo, não o peso da minha cabeça, o peso das pessoas falarem o que é isso, o que foi isso, e eu sem saber explicar, porque até o momento eu não sabia o que era. Então, quando eu soube o que é acromegalia, foi que eu tive algumas palavras para explicar o que era, quais eram os sintomas, o porquê que tinha acontecido, foi muita coisa. Chegaram a fazer exames do meu pai, da minha mãe, perguntaram dos meus avós, dos meus bisavós, se na família tinha um caso parecido. E até então eles achavam que fosse genético, né? E no caso não era. Aí continuei a vida normal. Mas dentro de toda essa... Não é nem problema, né? Dentro de toda essa parte da sociedade, né? Porque, graças a Deus, eu tenho muito Deus no meu coração. E eu não desisto. Por nada. Eu escuto as pessoas falarem. E eu fico feliz quando chegam até mim e perguntam o que é, o que foi. Eu fico feliz, eu não acho ruim, não. Eu fico feliz em poder explicar. Eu era muito apontada por criança. Eu digo no supermercado mesmo. As crianças me viam e a maioria se assustava. Isso dependia muito da criação da mãe. Porque em outras ocasiões a mãe explicava, é a tia, meu filho, vamos lá falar com ela. E aquela criança criava um vínculo comigo. Né? Deixava de me ver como aquela pessoa estranha, passava a ver como uma pessoa normal. Mas, assim, tudo isso aí eu vivi. Ainda hoje eu não vou em festinha de criança. Se eu for convidada, me sinto feliz, mando a lembrança e tudo mais. Mas eu não participo. Prefiro não participar. Mas essa foi a minha vida. Eu não desisti de nada. Trabalhei os 20 anos, como eu já falei, enfrentando tudo isso, mas sempre de cabeça erguida, sempre feliz. E as pessoas diziam, Lourdete, que é isso? Eu digo, eu não sei. Tem tratamento? Eu digo, eu não sei. Até então eu não sabia. Agora eu sei explicar, agora eu sei que tem um tratamento, agora eu tomo as medicações. Aí muitas pessoas falam, e por que não muda? Né? Tu toma medicamento, tu faz tratamento, e por que não muda, Lourdete? Eu disse, está mudando. Tudo está mudando. Pior já teve. É verdade. Aí depois que eu fiz a cirurgia da face, foi para tirar a massa óssea que tinha, que pesou meio quilo, se eu não me engano, estava até numa bandejinha. Meio quilo de osso, né? Era muita massa óssea, só que toda destruída. Não era um pedaço de osso inteiro, era um osso destruído. Aí o que acontece? Aí eu não tinha como fazer a cirurgia da hipófise. Devido a Você não fez cirurgia da hipófise? Não fiz a cirurgia da hipófise. Muitos me perguntam, você não fez a cirurgia da hipófise? Eu digo, eu não fiz nenhuma. Aí outros amigos da gente relatam, eu já fiz 3 vezes. Eu digo, pois eu nunca fiz. E graças a Deus eu estou bem.
termos de exames de sangue, em termos de exames de imagem, que é a ressonância. Aí, o que o nosso médico explica, o nosso endócrino? Que devido a eu ter a displasia, é muita massa óssea. E o aparelho que faz a cirurgia, né, como as pessoas sabem, eu creio que sabem, é a cirurgia feita pelo nariz. E ele explicava que aquele aparelho não ia ultrapassar a massa óssea para buscar o tumor. Era um risco para mim e para eles que são médicos. Então, eu sou tratada só pelo medicamentoso e para poder... E como eu não fiz a cirurgia, ele me encaminhou para fazer radiocirurgia. Aí, como aqui em Fortaleza ainda não tinha, a cirurgia eu fiz em 2008. Esqueci de falar, desculpa. Aí, em 2009, eu fui encaminhada pelo endócrino para fazer a radiocirurgia. E aqui em Fortaleza não tinha nessa época. E hoje eu sei que já tem. Aí, então, eu fui para a Secretaria de Saúde e assinou os papéis lá no hospital, pela diretoria e tudo mais. Aí, fiquei esperando o chamado ou de São Paulo ou de Goiás. Então, veio o primeiro de Goiás. Aí, a moça me ligou e perguntou se eu queria ou se eu ia esperar pela de São Paulo. Isso eu esperei 3 meses. Aí eu disse para ela que não, que eu ia logo nessa de Goiânia, que eu podia esperar de São Paulo e demorar e até mesmo nem chamarem. Então eu fui para fazer a radiocirurgia em Goiânia, em 2009. Quando eu cheguei lá, os exames que eu levei, ressonância, tomografia, exame de sangue, nada disso eles quiseram. Tive que fazer tudo novamente. Para eles compararem, né? Eu creio, né? Então, e quando chegou a hora de mostrar os exames e tudo, e começar a fazer a máscara, para fazer a radiocirurgia, porque a gente faz uma máscara. Não foi possível, porque ele tinha um arco, e esse arco ele tinha que girar na minha cabeça. E como eu tenho assimetria, não passou, aqui ele ficou. Aí eles fizeram, no dia seguinte, lá chama mesa branca. Fizeram a reunião na mesa branca, né? Os médicos, os neurocirurgião, endócrino. Uma equipe multidisciplinar, né? Aí chegaram ao ponto de dizer que não era possível. Aí um deles disse assim, vamos encaminhar ela para São Paulo. Aí o outro disse, não adianta. O aparelho que nós temos aqui é o mesmo que eles têm lá. Então, como eu já tinha feito todos os exames, aí eles diziam assim, vamos fazer uma radioterapia convencional. E a radioterapia seria a mesma que a gente tem aqui em Fortaleza. Então, como eu já estava lá, cheguei até a ligar para o doutor Ítalo, né, nosso endócrino, para falar para ele que a radiocirurgia não era possível fazer e que eu ia fazer radioterapia. Cheguei a perguntar para ele se isso também era bom. Ele disse, sim, Lourdete. E aqui também tem, mas aqui eu ia ficar numa fila de espera. Aí, como eu já estava lá e eu já tinha feito tudo e eu já ia começar, e depois fique aí. Eu fiquei em Goiânia 3 meses para fazer esse tratamento. Eram 35 sessões de rádio. E no decorrer das sessões, a cada semana, a gente tem consulta. E o médico quer saber o que está acontecendo, o que a gente está sentindo, algum sintoma diferente. E no decorrer eu sentia muito sono. Chegava da rádio, me deitava, não queria comer, eu enjoei do cheiro das comidas, tudo, nada. A minha mãe obrigava a comer, nem que fosse um caldo. Eu dormia bastante. Acordava 5h30, 6 horas, porque a mãe me chamava. Aí eu questionava para ele, né? Eu disse, doutor, isso é bom? Eu faço essas radioterapias, era 8h30, 9 horas. Era o chamado meu. Aí ele disse, não, Lourdete, isso é ótimo. Você está dormindo, você está absorvendo cada vez mais a rádio que você recebeu. Isso é maravilhoso. Eu digo, e comer, que eu não como? Ele, não, aí você vai tomar um remédiozinho para tirar esse enjoo. Aí ele passou o medicamento para tirar o enjoo, foi quando eu conseguia comer. Aí outra coisa que ele dizia que eu tomasse muita água de coco, porque a radioterapia deixa a gente desidratada. E como o meu era na face, eu recebia 3 luzes, eram 2 aqui e 1 aqui. Ele dizia que o tumor na hipófise tinha asa, no meu caso, né? Tinha 2 asas, que eles viram, né, nas imagens, nos exames de imagem. Eu recebia essas 3 luzinhas, era 10 minutos, era rapidinho. Mas aí quando eu saísse lá fora, que eu ia enfrentar os raios solares,
ele mandou que eu comprasse protetor solar. E assim que saísse da rádio, já me banhasse de protetor. Para poder não ser atingida pelos raios e não ficar com a pele manchada. E manchava, disse que a pele manchava e chegava a um ponto que não tinha medicação, só o tempo podia tirar essa mancha. E eu tinha um medo danado. Cheguei a pôr protetor solar até numa chuva, com medo do sol. Mas aí eu tinha esse medo e vi uma amiga minha lá, ela era do Acre, eu estava em Goiânia, ela era do Acre, fazia o tratamento junto comigo. Ela já estava carequinha, o cabelo dela caiu todo, o meu caiu só aqui. Aí ela pegou e num domingo ela foi para a piscina com as amigas, porque fazer radioterapia não dói nada, você não sente nada. Só recebe aquela luz, aquele reflexo e pronto, 10 minutinhos. Aí as consequências é o enjoo, né? No meu caso era o enjoo e o sono. Aí, assim, aí essa moça foi para a piscina no domingo. Quando foi segunda-feira que ela foi para a rádio, ela estava com um lado do rosto dela aqui, todo preto, manchado, ela era branquinha. Ela estava envergonhada, mas ela sabia que podia acontecer isso. Aí até eu falei para o médico que tinha visto, aí eu sei o nome dela, que tinha visto, porque ela foi para o sol. Eu disse, meu Deus do céu, eu tenho medo. Ainda hoje eu tenho medo do sol. Aí Mas, na verdade, Ludete, o sol em si, ele não faz, sol em excesso não faz bem a ninguém, né? E aqui onde nós vivemos, no Ceará, no Nordeste, tem sol é muito forte. Mas vamos lá. Aí o radioterapeuta falou que a rádio continua dentro da gente até 5 a 7 anos. Aí no decorrer, depois que eu terminei a radioterapia, eu fiz novos exames, né? Nova ressonância. Aí ele falou que o tumor da hipófise estava regredindo. Estava lá murchinho, feito uma uva passa. E você conhece uva passa? Eu digo, conheço, pois ele está igualzinho, sem vida lá. Eu digo, graças a Deus, eu não fiz. Você está se referindo para o público que está nos assistindo ao adenoma, que é exatamente que origina o problema da produção do hormônio do crescimento em excesso, o GH. Ok? Mas, Ludete, me diga uma coisa. De todo o sofrimento que você já passou, essa luta que é a sua, eu sei que é maior do que a minha. O meu caso é só acromegalia. Eu já fiz a cirurgia, a neurocirurgia, nós estamos há quase 10 anos. Não estou ouvindo. Não está ouvindo? Melhorou agora? Melhorou agora. Muito bem. Então, eu estava falando o seguinte: eu já fiz a neurocirurgia. No meu caso, foi só acromegalia, ou melhor, é somente a acromegalia, e não foi possível fazer a retirada total do adenoma, porque ele estava muito grande. No meu caso, chegou pertinho de 3 centímetros, ou 2,8 centímetros. E eu sei o sofrimento, né, que a gente passa, falta medicação, a medicação é muito cara e, sobretudo, essa impontualidade, né? Graças a Deus, nós estamos em novembro e não aconteceu o que vinha acontecendo nos anos anteriores. Mas, Ludete, além do problema da medicação caríssima, eu queria focar agora mais na acromegalia. O que é que a acromegalia mais trouxe de consequência, de sofrimento para você? O que é que você diria? Sabemos todos que problemas de dores musculares, nas articulações, arritmia cardíaca, hipertensão arterial, enfim, além do... Alguns casos, tem pessoas que, mesmo depois de iniciar o tratamento medicamentoso, continuam tendo fortes dores de cabeça. Para você, o sofrimento maior, falando sobre a acromegalia no geral, o que é que mais te incomodou ou incomoda até hoje, além de tudo o que eu falei? O que é que você poderia dizer? Ainda sobre a acromegalia, né, que no meu caso também inclui a displasia, o que me incomoda é
é essa parte da minha gengiva. Arcada dentária, né? Também Arcada dentária. deformada. Perfeito. Mas, assim, a acromegalia é como é que chama? É um pacote completo de doença. Porque, no meu caso, eu tenho diabetes, tenho hipotiroidismo, até às vezes eu questiono com o médico se tudo isso não vem das medicações. A gente toma tanta da medicação, tanta coisa. É verdade. Né? Mas pressão alta, graças a Deus, eu não tenho, não. Aí eu senti umas palpitações no coração e fiz o eco e fiz eletro. Porque uma médica chegou a falar que eu tinha tido um infarto. Eu disse, doutora, não fui eu, não. Você não sentiu nada, Ludete? Eu disse, não. Pois vamos repetir o exame. E o exame também não deu nada. Aí eu fui para o cardiologista, ele disse, às vezes a pessoa sofre um infarto e não sabe. É verdade, é verdade. Aí eu fiquei assustada com isso aí. Eu não sabia. Aí ele disse que pode ser também de excesso de medicações. Aí a gente fica assim, às vezes, sem saber o que fazer. Toma medicação para ficar boa de uma coisa e essa medicação pode causar outra doença. Sem dúvida. E principalmente você parou de tomar Sandostatin, não é? Você não toma mais Sandostatin, não, o Dostinex foi suspenso. Eu estou tomando só a Sandostatin a cada 45 dias. Você aumentou o intervalo entre uma aplicação e outra. Ano passado, ele estava tudo bom, meus exames. O GH e o GF1. Aí ele tirou. Não deve, vamos passar uns 6 meses sem a medicação? Tirou a Sandostatin. Eu lembro, a injeção. Aí voltei de novo para o retorno de 6 meses. Aí estava tudo bem, tudo bom. Continuei. Resumindo, passei 1 ano sem tomar Sandostatin. Aí na minha consulta, depois de 6 meses, aí já estava tudo aumentado. Aí retornei a Sandostatin, tomando agora de 45 dias. E você toma também Pegvisomanto, né? Também tomo Pegvisomanto. Eu tomo 2 de 15. 2 de 15 todos os dias e dá um descanso. Não. Você está tomando alternadamente, dia sim, dia não. De forma alternada. E o Dostinex foi suspenso. Ele disse que não tinha mais necessidade de eu usar o Dostinex. Ok, deixa eu esclarecer um pouquinho ao público, né, que não conhece uma coisa tão particular. Sandostatin é o nome de uma injeção que geralmente ela é ministrada para que o paciente receba a aplicação a cada 28 dias. Para o quê? Reorganizar o sistema hormonal. Porque, na verdade, a acromegalia é uma patologia que afeta todo o sistema hormonal. A glândula maestrina, pituitária ou hipófise, dela depende quase todo o metabolismo, quase todo o funcionamento do nosso organismo. Quando começa a crescer o adenoma, que eu já disse, que significa tumor glandular benigno, embora ele não traga nenhum benefício, eu falo sempre brincando nos eventos que eu participo, eu faço muitas palestras sobre doenças raras, especificamente mais sobre a acromegalia, eu digo, olha, apesar dele ser benigno, não causa bem nenhum. Né? Além disso, nós tomamos também, tanto eu como a Lourdete, a maioria dos portadores de acromegalia, uma outra substância com aplicação subcutânea. Eu tomo de Lourdete, eu tomo todos os dias. Eu tomo 2 de 10 miligramas. Essa é subcutânea, que também funciona como um bloqueador de hormônio. Além de eu continuar tomando também o Dostinex, segundas, quartas e sextas, que é via oral, eu tomo 2 comprimidos. Para ter uma ideia, se você fosse comprar hoje uma ampola de 20 ml, apenas 20 mililitros da Sandostatin, que alguns chamam também Sandostatina, se você tivesse disponível R$8.000, você não encontraria e nem encontra na rede de farmácias. É um medicamento que, graças a Deus, com todas as impontualidades que ocorrem, nós recebemos pelo SUS. Tanto Sandostatin como Dostinex,
por meios administrativos, agora pegue Bisomanto somente via judicial, que também é pelo SUS. Então, dado esse esclarecimento, Ludete, já estamos perto de terminar. O que é que você gostaria de falar mais? Porque no final eu vou pedir para você duas coisas. Não é agora, mas também fique à vontade, ok? Eu vou lhe pedir, eu te conheço muito. Quem me conhece, conhece você, quem é nosso amigo em comum, como, por exemplo, uma pessoa extraordinária como a Regina Próspero, que em breve vou convidá-la. Vamos, eu e você, conversar com a Regina Próspero. Agora a Paola, a Ariadne, da Casa Hunter, são pessoas que... A Rita Domingues, né? E tantas outras. A Mira, pessoas que ou têm um filho, têm um parente portador de uma doença rara, ou são portadores, mas outros abraçam a causa dos raros, como nós somos chamados, realmente pelo amor ao próximo. Né? Porque, ora, Lourdete, se o meu sofrimento já é uma coisa realmente muito incômoda, tem dia que eu tenho dores terríveis, eu fico imaginando você. Então, o que é que você acha que deve acrescentar para o público numa condição tão particular como a sua, que já foi, inclusive, você já foi entrevistada, eu não me lembro o nome daquele canal internacional, não é? Você já foi pauta da Discovery Channel, né? Você já foi pauta de reportagem internacional. Mas então, o que é que você poderia acrescentar para o público? Por exemplo, como que as pessoas devem tratar e conviver com alguém que tem uma doença rara? Que conselho, que recomendação você faria? Na verdade, a gente tem todo tipo de pessoa, né, na vida da gente, na família, né? Tem aqueles que amam, tem aqueles que admiram, tem aqueles que só querem saber para ver o que está acontecendo. Eu participo das redes sociais, né, de grupos aí, do grupo de acromegálicos também, que a gente tem WhatsApp, tem o Face, no Instituto. Eu já dei entrevista também para a Viviane, do Vidas Raras. Eu não me importo de falar do que eu sinto, do que eu tenho, do que eu sou. Eu me sinto bem em falar. Eu não me Ludete, veja, como eu dizia, desculpa eu lhe cortar, eu não posso deixar de registrar isso. Você não sabe, talvez você não consiga dimensionar, mensurar a força que você tem. Todas as pessoas que eu conheço, que te conhecem, inclusive pessoas lá de Guaiúba, né, onde você nasceu, para quem está nos assistindo que não é do Ceará, Guaiúba é uma cidade da grande fortaleza da região metropolitana, onde você nasceu. Eu nasci em Guaiúba. Então, eu vou muito a Guaiúba, eu dou aula lá em Guaiúba, na FAES, na faculdade do nosso querido amigo professor Danilo Sobral de Oliveira. E todas as vezes que eu falo, eu sou amigo da Lourdete, as pessoas realmente têm por você grande admiração. Eu sou um fã incondicional seu. Na verdade, Alexandre, eu trabalhei 7 anos em Guaiúba, lá no supermercado. 7 anos. Pois é, então eu queria só concluir o seguinte, eu costumo dizer, inclusive, na live que eu participei, né, fui o representante dos portadores de acromegalia, promovido pela Casa Hunter, uma instituição que eu conheci agora e passei a ter um carinho extraordinário. Tive a honra de ser ladeado pela doutora Nina, uma das grandes profissionais em toda a América Latina, uma pessoa, inclusive, muito solicitada. E eu costumo dizer, Lourdete, conversar com você 5 minutos é melhor do que fazer uma terapia no consultório.
Você não tem ideia da força que você passa para as pessoas. Você não tem ideia, Ludete, do quanto você é valiosa. Você realmente tem um público imenso que te admira. Isso eu posso lhe assegurar com absoluta convicção. Então, o que é que você acha que nós, veja, nós já avançamos. Hoje nós temos, no estado do Ceará, a única comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, em todo o território nacional, nos 26 estados e o Distrito Federal, somente no Ceará, inclusive, até por coincidência, o presidente da comissão tem o meu mesmo nome, o doutor Alexandre Costa, que está fazendo um trabalho magnífico, apoiado por todas as associações de outras doenças raras também, como nós, da APADOM, né? Mas o que é que você acha que as pessoas, repito, como as pessoas deveriam tratar um raro? Um raro. Porque, veja, você quando olha um cadeirante, já é visível, já se sabe que ele tem uma deficiência motora, não é? Mas você olha para uma pessoa amputada, não tem nenhuma dificuldade de entender. Mas o que é que você acha que as pessoas poderiam fazer para melhorar essa comunicação? O que é que você diria? Que recomendação você faria? Eu acho que na sociedade como um todo, não devia mais ter preconceito com nada. Porque, primeiro, essa doença que nós temos não pega em ninguém, não. Perfeito. Na verdade, não Sim. pega em ninguém. As pessoas simplesmente se assustam. Eu tenho a acromegalia estampada na face. E nem muita gente tem um rostinho perfeito, mas tem acromegalia. É coisas que a gente ainda não consegue entender, né? E a gente sabe que tem amigos, né, que a gente conheceu, amigos nossos aqui de Fortaleza, dos interiores, e a gente sabe também que nas palestras que nós participamos em São Paulo, a gente também via pessoas com rostos diferentes e outros com nenhum sintoma de acromegalia. Exatamente. Nenhuma alteração no fenótipo, né? Nada de alterado e pessoas portadoras de acromegalia, não é? Exatamente. Aí eu costumo dizer, né, que eu sou feliz, tenho Deus no coração, graças a Deus, que isso é que me levanta, que me sustenta e que me dá essa vontade de viver, porque eu tenho vontade de viver e desafio a minha vida todos os dias. Amém. Nossa vida é um desafio, todo dia é uma novidade de vida. A gente só tem que agradecer a Deus. E costumo dizer também que eu sou um rosto diferente na multidão. Assim como o Andrei, lá de São Paulo, falava, eu sou um gigante pela própria natureza. Cada um a gente tem uma palavra a dizer. Às vezes as pessoas dizem, nossa, o pessoal são tudo tristes. Nós não somos tristes, não, gente. Nós somos pessoas felizes. Né? Tira quando a gente faz nossos encontros, ou quando a gente se encontra no hospital, faz tempo que não vê o outro, a nossa alegria, as pessoas admiram. Uma vez uma pessoa chegou a me perguntar se nós estávamos fazendo uma pequena festa. Eu disse, não, é porque faz tempo que a gente não vê um ao outro e se alegra, quer perguntar o que está acontecendo, o que não está. Nós não somos tristes, nós somos pessoas felizes, mas a gente carrega essa patologia. Ludete, você tem razão, por exemplo, pelo menos há 10 anos eu te conheço. Há 10 anos, pelo menos. Eu lembro a primeira vez, nosso encontro, eu fazia tratamento ainda no hospital universitário. Lembra? E de uma hora para outra nos conhecemos. Depois, naturalmente, surgiu uma amizade realmente fraterna. Eu considero você uma irmã querida. Tenha certeza disso. E depois que eu passei para o Hospital Geral, essa nossa relação se estreitou mais quando nós começamos o projeto da APADOM, aquela luta terrível. Infelizmente, as pessoas não entendem a proposta do que é associação, né? Mas, realmente,
você falou uma coisa muito importante. Eu estou diagnosticado desde 2007, há 14 anos. Eu fui diagnosticado com acromegalia. A notícia foi terrível. Quando o médico simplesmente, eu apresentei os exames que ele pediu, GH e GF1, que são, na verdade, os vilões da acromegalia, ele olhou para mim e disse, olha, como eu suspeitava, o senhor tem um tumor no cérebro. Aquilo foi um momento difícil. Na outra oportunidade, nós vamos detalhar mais. Você sabe que a regra desse nosso programa, você não responde o que não quiser responder. O que você não quiser falar, você não fala. Simplesmente você fala, pula, e nós vamos para frente. Neste programa, que nós queremos que ele venha a ser pelo menos semanal, nós vamos trazer pautas importantes. Neste momento agora, vamos trabalhar muito doenças raras. Nós vamos falar sobre educação, nós vamos falar sobre família, nós vamos falar sobre a educação no seio da família, que é o que está realmente se agravando a cada momento, né? As coisas estão ficando difíceis de entender. Mas, que outra mensagem você gostaria de deixar? O nosso tempo já está encerrando, sempre é muito curto. O que você diria, como eu falo sempre, para alguém que tem, por exemplo, hipertensão arterial e acha que o mundo vai se acabar? O que você diria para portadores de qualquer outra patologia não tão grave quanto essa displasia, como a acromegalia? O que você diria? Você já falou, a sua força vem de Deus, claro, todo mundo que me conhece sabe. Mas o que é que você diria? Na verdade, as pessoas têm que ter mais fé em Deus, né? E acreditar que tudo é possível. E Deus nos dá o fardo conforme a gente pode carregar. É verdade. Né? E, assim, a gente não pode julgar ninguém, mas nós somos muito julgados pelas pessoas, né? De uma forma geral, acho que não só nós, como todos. Cada um tem uma opinião diferente, então eu acho melhor nem falar. Mas eu às vezes, costumo falar para os nossos colegas daqui, da APADON, que se a gente tem a patologia, tem um médico, tem um tratamento e a medicação, desistir por quê? Porque a gente sabe que teve amigos nossos que, quando descobriram, queriam morrer. Né? Você tem sua história parecida, né? Aí ele queria morrer e o doutor Ítalo chegou ao ponto de marcar minha consulta junto com a dele. Assim, você precisa conhecer a Lourdete para você ver a enorme vontade que ela tem de viver, a alegria que ela tem. Você precisa conhecer ela. E ele marcou minha consulta junto com a dele. E de longe esse homem me observava. Eu digo, nós conversando com a turma de 4 era 5, e esse homem olhava para mim. Eu digo, meu Deus, isso aqui são tanto óleo. Se ele quer me perguntar alguma coisa, ele pode vir que eu respondo, né? Chegou o ponto de começar a ser chamado os pacientes e acabou ficando só eu. E ele veio ao meu encontro. Eu não vou citar o nome dele, e ele veio ao meu encontro e disse, você é o Lourdete? Eu disse, sou. Eu até respondi assim, meio assim, né? Por quê? Né? Aí ele disse, não, por nada. É porque o doutor me falou que eu precisava me conhecer, porque eu descobri que eu tenho um tumor na cabeça. Aí eu disse, não, mas tem um tratamento. Você veio para a consulta? Ele disse, foi. Não se preocupe, não. Tem a cirurgia, tem a medicação, tudo vai dar certo. Aí ele me abraçou e começou a chorar. É verdade. Aí ele disse que aí depois ele me ligou e disse que a partir daquele dia ele queria viver. Na verdade, Lourdete, eu acho que o maior problema da acromegalia seríssimos, trabalhando às vezes deitado. A descarga de ácido lático, que é o hormônio da fadiga muscular, eu não sei se ocorre com você, nunca falamos sobre isso, mas eu fico com as panturrilhas ou batatas da perna, falando a linguagem mais clara, enrijecidas, duras, como
como se eu tivesse feito um grande esforço físico e, na realidade, não fiz. Esse é o problema, eu diria, pior. Tomo muita medicação. Tem dia que de manhã e à noite, somando tudo, eu tomo 15 comprimidos. O dia que eu tomo Dostinex, por exemplo, eu tomo 2, segunda, quarta e sexta. Mas eu acho que o maior problema, realmente, você tem razão, é como a pessoa vê o fato de ser portador de uma doença rara. Não é verdade? Eu costumo dizer em minhas palestras, inclusive, que tem gente que olha para um gato, se tiver da sombra, ele pode chegar a pensar que é uma onça que vai atacá-lo. E nem sempre é tão importante o que acontece conosco, comigo, com você, com quem está a nos assistir, a nos ouvir. Mas o que de fato importa é o que nós fazemos com o que acontece. Não é verdade? Se você fosse se abater, talvez essa live não estivesse acontecendo. Eu, se fosse me abater há 14 anos, quando eu descobri um pouco mais, 14 anos e 5 meses, embora tivesse todas as evidências, as mãos, os dedos engrossaram, o nariz alargou, lado inferior, orelha, né, uma discreta projeção da fronte, do maxilar, quase perdi todos os dentes da arcada superior, porque com a brutalização da face, embora a minha tenha sido suave, mas eu tive problema na estrutura, tive que implantar pino em todos os dentes, enfim. Sapato aumentou, a aliança quebrou algumas vezes, porque não cabia mais no meu dedo. Mas você falou uma coisa importante. Quando nós acreditamos que é possível, se fará possível, e você disse uma coisa muito importante, ora, por que ter medo? Se eu sei o que tenho, se eu tenho tratamento, se eu tenho acompanhamento médico, aqui para nós. Se os nossos gestores públicos tivessem o respeito ao portador de uma doença rara, como a nossa equipe tem de atendimento, doutor Ítalo e todo o ambulatório, não é? Você analisando bem, uma doutora Nina, uma mulher requisitada no Brasil e pelo mundo afora, mas sempre está disponível. Nós assistimos pelo menos em seis eventos, né, lá em Guarulhos, ela sempre presente, né? Então, eu penso que é por aí. Eu acredito que o nosso tempo já estará para encerrar. Opa, deu sinal. Então, Lurdete, nós temos 10 minutos e eu gostaria que você finalizasse deixando uma mensagem para o público. Desde já, eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. Eu peço desculpas a quem esteve conosco até agora. Tivemos alguns problemas iniciais. Agradeço ao Nestor Salles, que está conosco também, estará conosco. Ainda não vou poder marcar o próximo encontro, mas, Lurdete, no próximo encontro eu gostaria de você até me ajudasse a convidar mais alguém. Pode ser também de acromegalia, pode ser de outra doença rara, ou talvez nós venhamos a convidar o meu xará, o doutor Alexandre Costa, para falar sobre os direitos, né, que os portadores de doenças raras nós temos. E acabar com essa história, né, de falar de benefício. Não é benefício, nós temos direitos. E são direitos constitucionais. O tempo agora não permite, estamos a 9 minutos de encerrar. Então, a sua mensagem final, Lurdete, por favor, fique à vontade, eu vou te alertando sobre o tema. A minha mensagem é que a gente continue caminhando, porque a nossa jornada é essa, e o nosso objetivo, a nossa meta é a saúde. É um pensamento meu, a gente caminha, nós estamos no mesmo barco, rumo a uma meta, que essa meta que a gente quer conseguir nesse momento agora é a saúde. Nossas medicações não faltem, porque para isso, para poder a gente estar em dias
na nossa saúde, a gente precisa que não falte nossas medicações. Porque, como o nosso médico fala, que até o dia que eu viver, eu vou tomar essa medicação. Eu já cheguei a perguntar para ele, até quando eu vou tomar? Até o dia que você quiser vivê-la, gente. Então, vamos se conformar e vamos ficar bem, de bem com a vida, porque a gente está bem, graças a Deus, né? A gente sabe dos sintomas, a gente sabe das dores, mas, por outro lado, nós estamos bem. A gente só tem que agradecer a Deus. É isso aí. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque sem Deus eu nada seria. Sem Deus eu não estaria aqui. Eu costumo dizer que eu sou o milagre da vida. Porque eu sei que muitas pessoas, quando eu fui fazer a cirurgia, disseram que eu ia morrer. Isso amigos, né? Que a gente considera amigos. Mas Deus é maravilhoso, grandioso, que eu estou contando minha história todo dia. Eu sou o milagre da vida. Amém, Lourdes. Amém. É isso que realmente faz você essa pessoa tão especial, essa pessoa tão encantadora. Eu digo isso porque eu já viajei com você algumas vezes, desembarcamos no aeroporto de Guarulhos. Você sabe, você é uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema de aceitação, como as pessoas olham para você, admiradas, né? E realmente eu nunca vi você. Eu até comentava um dia desses com a minha esposa, com a Nazaré, que também tem um grande amor por você. E a Nazaré chegou para mim uma vez e disse: Alexandre, as poucas vezes que eu estive com a Lourdete, eu nunca vi a Lourdete aborrecida. Eu disse: Nazaré, você poucas vezes, eu já estive com a Lourdete muitas vezes. Realmente o seu humor, essa gana, essa garra que você tem pela vida, é por isso que nós vamos, e agora eu assumo definitivamente o compromisso, escrever o seu livro. A sua história vai virar um livro. Eu não tenho nenhuma dúvida. Vamos conseguir patrocínio, senão nós vamos fazer da maneira que a gente conseguir. Mas muito em breve você terá sua história contada. Muita gente cobrando um livro. Cadê teu livro que tu nem me deu? Cadê teu livro que tu tá vendendo? Eu nem fiz ainda. Eu terei o maior prazer de ser o seu biógrafo. Logo que passar esse momento de festa de fim de ano, eu estou encerrando agora um livro com 43 autores, trabalho imenso. Depois eu vou fazer, são enfermeiros empreendedores, muito interessante. E quem está nos assistindo tiver interesse de conversar sobre como produzir um livro, como editar um livro, é uma das atividades que eu desenvolvo. Ok? Então, Lourdete, mais uma vez estamos a 5 minutos de encerrar. Eu quero, do fundo do coração, agradecer a você mais uma vez. E eu quero ver se no próximo nós fazemos com o doutor Alexandre Costa, falando sobre a seccional, a comissão da OAB, né? E falando principalmente ou melhor, quais os direitos, né? Como se pode reivindicar, para quem não sabe, nós temos doenças raras cujo tratamento inicial representa mais de 2 bilhões de reais. São várias, não são 2 nem 3, não. Podemos conversar com a Regina Próspero, tanto como liderança do setor, como também falando sobre mucopolissacaridoses e outros, né, que nós temos amigos que podem realmente trazer uma grande contribuição. Nestor, você está nos ouvindo? Eu acho que o Nestor não está nos ouvindo. Sim, estou ouvindo. Essa cara dele de menininho maluco aí. Oi, estou ouvindo. Está me ouvindo, né? Então, meu caro, estamos preparando para encerrar. Você quer deixar alguma saudação? Eu quero só agradecer ao público que participou até agora. Acredito que tem um barulho aí agora, porque acho que na vizinhança aqui está fazendo um ensaio de música. Mas no mais é isso. Agradeço a participação de todos e acredito que vamos ser mais pontuais nas próximas lives que virá aí, né? Na verdade, hoje nós tivemos alguns impasses naturais, normais. É lógico que não tem como não gerar ansiedade. E eu tive que mudar
o roteiro para poder aproveitar o tempo que restava e a gente explorar no bom sentido o máximo da Lourdete, essa figura admirável e que eu tenho realmente um amor incondicional, uma admiração. Lourdete, às vezes, quando eu me deparo com situações difíceis, que eu sou uma pessoa normal, apesar de ser raro, tenha certeza que eu me lembro sempre do que eu tenho aprendido com você. Você, para mim, é uma forma, é um aprendizado constante de como viver bem, apesar de, ou a despeito de qualquer problema. Tá bom? Quer acrescentar alguma coisa? Temos 3 minutos. Quer dizer mais algo? Tudo bem? Não, tudo bem. Então, pronto. Para quem nos Quero assistiu, agradecer também. então se prepare para a próxima. Eu quero ver se a gente faz daqui no máximo 2 semanas, ok? Nem que seja do fim do ano e a gente convide mais pessoas, como a Dejanete, né? E outros de acromegalia também. Vamos fazer a festa dos raros, tá bom? Vamos Então, sim. para quem esteve conosco até agora, boa noite. Eu sou o professor Alexandre Costa. Esse jovem que está aí, o Nestor Salles, é um profissional muito competente em mídias sociais. A Lourdete é tudo isso que eu já disse, é a minha inspiração. Então, estamos à disposição, se você quiser entrar em contato conosco. Quando é que estará disponível já, então, o Nestor? Já vai estar no YouTube, né? Tá bom. Sim, viu? Tá bom. A partir de 10 horas da noite vai ficar gravado, eu vou fazer só algumas edições e vai estar gravado aí para quem quiser ficar vendo e revendo várias vezes. Pronto. Então, ok. Boa noite e um resto de semana abençoado. Boa noite. Que Deus esteja sempre, Lourdete, nos protegendo, Nestor e quem nos assiste, né? Amém. Boa noite. A palavra de Deus nos diz em Tiago, capítulo 1, versículo 12, que é bem-aventurado aquele que suporta a provação. Porque depois que passar pela prova e for aprovado, receberá de Deus a coroa da vida prometida por ele àqueles que o amam. Nunca esqueça, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente no momento de aflição. Até a próxima. Um forte abraço.